Olá, E aí, meu irmão, tudo bem, pastor? tudo bem, pastorzão? Como é que estão as coisas? Tudo Certinho? bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, e você me ouve bem? Nossa, tranquilo, tá muito bom. Que legal. Então, vamos começar a nossa live. Semana passada, Rafa, a gente trabalhou um pouco a questão do cristianismo no esporte, né? Sim. Onde algumas vezes o cristianismo é muito mais uma jogada, uma grande jogada, do que uma realidade. Quando a gente teve o nosso Câmara, que é o diretor de futebol, falando a respeito disso, e hoje nós vamos conversar também a respeito dessa igreja fora das quatro paredes, né? A igreja na sociedade, a igreja na comunidade. Então, quero te apresentar para aqueles que estão chegando, boa noite a todos. O Rafael da Cruz Inácio, 34 anos, casado com a Evelyn, pai de Pedro, Benjamin e Joaquim, pastor da Igreja Batista do Senir Martins. A tua formação, né, Rafa? Bacharel em Teologia pelo Instituto Batista e Unicesumar, pós-graduado em Planejamento Estratégico Organizacional, formada em liderança avançada do Instituto Hagai. Você é docente também, não? Você chegou a Não, fazer a ainda prova não. para Eu quero docente? fazer, mas ainda não fiz. Olha aí. Idealizou um projeto que atuava com evangelização, com travestis, prostitutas, né, atendimento em orfanatos, casa de passagem. E por 6 anos o Rafa Inácio coordenou o CAD, né, Rafa, ali na Frei Damião, Isso, em Palhoça, com pessoas em contexto de alta vulnerabilidade, é isso, né? exato. Atuou com assessoria pedagógica também na Associação PED e Atuação Voluntária, atuando com projetos sociais de educação cristã em todo o país e na África, Isso. responsável pela região sul do estado. Que Esse, legal, essa é currículo uma, bonito, essa é currículo muito bom. ainda faço isso, né? Você falou atuou, mas eu ainda atuo. É a organização que eu trabalho hoje, né? A Associação pede atuação Uhum. voluntária. E que trabalho tu tens na África? Qual tipo de envolvimento? Bom, na verdade, a organização que eu trabalho, ela atua na África com projetos na área educacional. Eu ainda não fui, estava me planejando para ir agora em agosto para Moçambique, mas devido a esse tempo que a gente está vivendo, todas as viagens, né, elas foram canceladas. A organização atua em países de língua portuguesa e um país que não é língua portuguesa, que é no Oriente Médio, com projetos na área de Uhum. educação, formação de professores e desenvolvimento de projetos sociais na área de educação mesmo, né? Então, aqui no Brasil, eu atuo com capacitação de educadores, com assessoria dos projetos que igrejas, ONGs, associações desenvolvem utilizando a nossa metodologia, né? Tá legal. E boas-vindas, né, como eu estava falando, quero dar as boas-vindas em nome da Obrigado. igreja, toda a liderança, né, e não sei se todos os irmãos que estão chegando aí já lembram do Rafa Inácio, que participou por muito tempo da nossa igreja, foi membro da nossa igreja. Que ano foi isso? Desde quando foi, Rafa? Desde 2015, né? Eu saí, na verdade, 2015. no final de 2018 foi quando fui convidado, na verdade, em junho de 2018 eu fui convidado para ser um dos candidatos ao pastoreio da Igreja Batista do Senir Martins. Na verdade, dia 1º de junho foi quando eu comecei o processo. Então, esse ano fez 3 anos, né? Que eu tenho caminhado com a Igreja Batista do Senir Martins. Em dezembro faz 2 anos como pastor ali. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, pastor Rafa, nós vamos trabalhar um pouco essa questão, né? Nós vamos falar no primeiro momento a respeito das questões relacionadas à pobreza, à vulnerabilidade, e o papel da ação social, e depois nós vamos falar um pouco sobre a igreja, né? A missão em relação a esse contexto todo social. Então, eu gostaria de começar fazendo uma primeira pergunta nesse tema, uma pergunta que talvez para alguns fique um pouco estranha, né? Qual é a origem da pobreza, Rafa? O que você pode falar a respeito disso? Bom, eu acredito, e não só eu, né, tem vários teólogos que fazem coro comigo, mas eu acredito que as questões dos males sociais ou da pobreza, elas estão intimamente ligadas com o problema do pecado, né? Eu acho que a gente não pode deixar de pontuar isso, né, essa origem. Então, não estou dizendo que o pobre, né, a pessoa que tem falta de coisas, né, que ela precisa de ajuda para sobreviver, ela em si está ali porque ela é uma pecadora. Mas
muito dos males sociais são provocados por causa do pecado no coração do homem, que provoca, então, o egoísmo, faz com que ele destrua as outras pessoas para o seu próprio bem, construam impérios em cima da opressão, enfim. E tem pessoas que, por exemplo, por causa da preguiça, não trabalham e aí elas sofrem a consequência da pobreza. Mas então, resumindo, a consequência da pobreza é por causa do desdobramento do pecado no coração do homem, né? Isso. E a escassez e a pobreza são sinônimos? Bom, eu penso que elas podem sim ser sinônimas em algum momento, porque a escassez nada mais é do que a falta de algo para suprir uma necessidade minha. A pobreza também, mas ninguém chama uma pessoa de escassa. Eu vou trabalhar numa comunidade onde a pessoa é escassa. Por que não? Porque a escassez não é um estado de... Então é algo mais profundo, tem a ver com o ser, tem a ver com a pessoa em si, né? A pobreza é mais profunda nesse sentido. Então, não seria correto, né, nós confundirmos ou dizer que essas palavras são totalmente sinônimas, porque elas têm uma conotação diferente olhando para o ser humano, né? Entendi. Está falhando um pouquinho, Rafa, mas vamos ver se daqui a pouco, de repente, melhora um pouquinho. A imagem está um pouco distorcida, mas a voz ainda sai um pouco picada. Vamos continuar, vamos ver se melhora. Tá bom. Pastor, quais são os tipos de pobreza que nós conhecemos? Normalmente a gente tem a tendência de generalizar, né? Falar de pobre e generalizar. E a gente faz isso da pior forma, porque a gente acaba lançando no mesmo pacote, né? As pessoas e denominando elas de pobre por causa da vadiagem, por causa da preguiça. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é parar de generalizar e entender o que a Bíblia fala a respeito de pobreza. Eu não vou entrar porque eu acho que a gente não tem tempo, mas a Bíblia trata com pelo menos 9 tipos de pobreza. No Antigo Testamento a gente encontra aí 8 tipos de pobreza, né? Aquela pobreza causada pela aflição, opressão, a pobreza daquela pessoa que necessita e que depende de que alguém a conduza, de que alguém a restaure. Tem aqueles que são empobrecidos pela expoliação, né? Que alguém rouba e furta algo dele e agora ele tem falta daquilo. Tem os que são pobres por causa do vício, e aí por causa das garras do vício, então ela não consegue produzir, não consegue trabalhar. Tem aquele pobre que é fragilizado e que qualquer mudança que aconteça na sua vida, ele está por um fio, né? Ele sobrevive, né? Tem aquele pobre que é faminto, que ele não tem comida, né? Isso tudo são pobrezas que a Bíblia destaca, né? Eu poderia mencionar os textos, mas o tempo não nos permite. Tem aquele pobre que ele é infeliz por causa de circunstância, por causa da morte, por causa de, inclusive, questões mentais. E o Novo Testamento vai trabalhar com um tipo de pobre que é aquele pobre que depende dos outros para viver, né? O que vive na mendicância, que é fisicamente necessitado, ou até mesmo a palavra lá no grego para esse tipo de pobre é aquele que Jesus também usa para chamar de pobre de espírito, né? Então, é importante a gente conhecer que há vários tipos de pobreza. Por quê? Para que a ação que a gente vai fazer, ela seja assertiva. Porque, não sei se você já pensou, e aqueles que nos ouvem já pensaram nisso, que tem muito tipo de ajuda que a gente dá que mais ofende e que mais atrapalha do que ajuda. E, normalmente, a gente faz isso por causa da falta de conhecimento que a gente tem com relação aos tipos de pobreza. Né? Isso, é verdade. Pensando até em relação a essa pobreza que se apresenta no semáforo, né, pedindo ajuda, tu não conhece, tu não sabe o contexto, tu não sabe que tipo de pobreza é essa, Isso. Muitas vezes acaba até contribuindo financeiramente para que continue nessa pobreza. Exato. Assim. E por outro lado, por outro lado, a gente acaba não ajudando outros que não configuram aquele tipo de pobreza, porque a gente define que todos são daquele tipo, né?
todos querem algo para usar droga, ou para vício, ou para propagar sua preguiça, enfim, essas coisas, né? É verdade. E desses tipos de pobreza que você falou, quais são aqueles que afetam diretamente essa questão social que nós vivemos hoje, pensando nos dias de hoje, por exemplo? Bom, eu acho que desses 9 tipos, eu acho que a gente pode sintetizar em 3 tipos, né? Primeiro, aqueles pobres oriundos aí da preguiça mesmo, gente que não é dada ao trabalho, gente que vive, que não consegue permanecer em trabalho, e aí também por causa do vício, então a gente poderia atrelar essas duas coisas, né? E aí, isso não significa que a gente não deva ajudar, mas essas pessoas dependem aí de um tipo de repreensão, mas também de que nós nos aproximemos dela, porque é para elas que a Bíblia fala, né, vai ter com a formiga o preguiçoso, ou provavelmente é esse tipo de pessoa que Paulo vai exortar lá em 2 Tessalonicenses, quando ele diz que se não trabalhar não come, né? Então, nós não podemos definir todas as pessoas aqui, a gente já falou disso. Mas o outro tipo de pobre que eu acho que caracteriza bastante o nosso tempo, e principalmente agora, é aqueles pobres que oriundos da calamidade, né? Dos problemas que não estão no controle dele, coisas que ele não pode resolver. E a gente sabe bem, né, que as escrituras tratam isso de forma bastante clara. Por exemplo, uma pessoa que é cega de nascença, uma pessoa que por causa de um acidente ficou impossibilitada de trabalhar, um pequeno agricultor que teve a sua lavoura destruída aí por questões da natureza, ou até mesmo pessoas que agora estão perdendo seu emprego por causa de uma pandemia, né? Então, para essas pessoas, a Bíblia, ela nos chama a ter uma atitude de bondade, uma atitude de compaixão genuína, a ter uma responsabilidade por essas pessoas, a fim de minimizar o sofrimento delas, né? E isso deve ser o interesse prioritário da igreja, né? Eu acho que essas pessoas, elas são aqueles famintos que a Bíblia manda a gente alimentar, e aqueles nus, né, que a gente precisa vestir. E por fim, eu acho que um outro grupo de pobres que salta na nossa sociedade são aqueles pobres como resultado de exploração, né? Pessoas que são oprimidas, que caracteriza aí quase 10% da população brasileira, e aqui eu já estou adiantando um pouquinho os números de pobreza, que depois a gente vai lidar, que são pessoas incapazes de lidar com a burocracia, incapazes de lidar com as leis, são aquelas pessoas que vivem aquele slogan que diz assim, né, os ricos vão ficando mais ricos e os pobres vão ficando mais pobres, né? Eu me lembro de Israel no século 8 a.C., quando surge o profeta Amós profetizando, né, contra os ricos que exploravam os pobres, que tiravam a sandália do pobre para poder trocar por comida, né? Então, eu penso que esse é o tipo que mais a igreja precisa dar atenção, porque caracteriza boa parte da nossa sociedade e talvez um tempo atrás a gente poderia dizer que aqui no Sul não existia esse tipo de pobreza, né? Mas não é a nossa realidade hoje. Você falou sobre percentual. Tens, antes da pandemia, claro, tens alguns números em relação à pobreza no Brasil, para nos passar aqui, para a gente ter uma ideia, né? Porque às vezes a gente imagina o número de pobres quando a gente olha para aquela favela para cá, favela para lá, mas quais são os números reais da pobreza no Brasil? Tens alguns dados? Bom, eu não vou falar por mim, né, até porque eu não sou um pesquisador e não tenho nenhum instrumento que eu consiga pesquisar o Brasil, mas em 2019 o IBGE publicou no seu portal que a extrema pobreza aumentou, né? E aí o que é a extrema pobreza? São aquelas pessoas que vivem com R$ 145 por mês, né? Então é a renda per capita de R$ 145 por mês. Isso corresponde a 13,5 milhões de pessoas. Então isso dá... 145 reais por mês. Isso. Caracteriza aí quase 7% da população brasileira. Então, desde 2012, é o número assim que mais, ou seja, apresentou crescimento, né? Só para ter uma noção, isso representa a população da Bolívia, da Bélgica, da Cuba, da Grécia, Portugal, por exemplo, que é um aí dos países que os brasileiros gostam bastante de ir, representa isso, né? Então
Então é um número bastante Muita grande, gente. né? É. E aí outra coisa também que caracteriza a pobreza são as questões habitacionais, né? Então, por exemplo, hoje quase 30 milhões de pessoas vive abaixo da linha da pobreza. E o que isso caracteriza pensando na questão habitacional? Sem saneamento básico, sem abastecimento de água por rede, então aí poços, fervem água que pega em algum lugar para utilizar, não tem coleta de lixo. E aí a gente conhece, são as aglomerações, são as favelas. E aí tem um grupo específico de pessoas, eu não gosto muito dessas, de dividir a sociedade por grupo, mas quem acaba sofrendo um pouco mais com isso são os pretos, né? São os negros, né? Melhor dizendo, que acabam sofrendo um pouco mais com esse tipo de pobreza, né? E além Uhum. disso, só para a gente finalizar esses dados, a gente está falando aí da pandemia e tal, assustado com os números de mortos, mas a fome mata mais do que a gripe, do que vírus como esse, né? Por exemplo, se pegar aí de 2008 a 2017, 65 mil pessoas morreram de fome no Brasil. É claro que, lógico, a gente está falando aqui de alguns meses, 50 mil pessoas morreram. Mas quando a gente vê que o Brasil produz e exporta, né, alimento para quase todo Uhum. mundo, a gente vê pessoas morrendo, né, é bastante gritante isso, né? E aí a gente tem no mundo, por exemplo, quase 1 bilhão de pessoas que passam fome, né, que não têm alimento, que são famintos. Então, 1 bilhão. isso. Quase 1 bilhão de É pessoas. muito. Exatamente. Uhum. Pastor, pensando nessa, né, nós estávamos pensando a respeito, por exemplo, do Frei Damião, né? O Frei Damião é um lugar, um dos lugares mais pobres do estado de Santa Catarina, né? Isso. Logo ao lado do Pedra Branca, que é um dos lugares onde o metro quadrado é mais caro da região, né? Essa desigualdade, quer dizer, essa diferença tão grande, ela é causa ou ela é consequência da pobreza? Ah, eu acho que um pouco de cada, né? Apesar de que, se a gente for pensar, a pobreza não causou a Pedra Branca, foi o contrário, né? O que Uhum. acontece? Quando áreas vão ganhando valor, aquelas pessoas que não conseguem morar ali, elas vão sendo afastadas dessa região e aí elas vão acabar sendo agrupadas em outros lugares. Isso, o que pode gerar essa desigualdade? Né? Aquilo que a gente falou no começo. É claro que nós, como seres humanos, somos responsáveis aí por desenvolver cidades, por construir, por ampliar. E áreas como Frei Damião acabam sendo o resultado do crescimento da cidade, mas de um crescimento que não é pensado, ou que é pensado só para alguns, né? Então, é uma área maravilhosa, a Pedra Branca. Porém, ela é fruto do progresso, mas também fruto daquilo que está lá no coração das pessoas, que é o enriquecimento, é o desenvolvimento, e não se importando com pessoas que vão ficando à margem, né? Eu acho que é um pouco disso. E o próprio governo, né? Eu lembro que uma certa vez eu fiz um passeio para o Nordeste, né, para Fortaleza. Eu lembro que as principais ruas, né, de acesso a praias mais famosas, e a beira-mar própria de Fortaleza, um lugar lindo, maravilhoso, um lugar muito bonito. Aí você entrava uma quadra, 2 quadras, a realidade completamente diferente, uma pobreza muito grande. E é incrível como estão próximas, ao mesmo tempo estão à margem, né? Então, também é de interesse do prefeito, é de interesse de políticos, né? De que essa pobreza não apareça, né? Então, por Sim, mais que ela esteja próxima, ela está escondida, né? exato. É vergonhoso para um governo, né? Para uma prefeitura, para um estado, expor essa pobreza, essa Sim. miséria, aí ela fica à margem e não tem acesso a esse lugar visível, por causa que ali está a sociedade mais, né, bem servida, né? Eu acho que um exemplo interessante disso que você está falando, Euclides, por exemplo, eu fui no Rio de Janeiro, né, algumas vezes.
e tem algumas avenidas que você passa e elas têm uma espécie de guardrail de vidro, assim, bem altos, com paisagens pintadas ali, porque atrás daquele vidro, né, estão as favelas. Então você vê aquelas imagens bonitas do Rio pintadas naqueles painéis, para esconder o que está atrás, que na verdade é a realidade do que é o Rio, né? Muito é a realidade do que são aquelas comunidades, enfim. Então, sempre há essa tendência de esconder, né? E aí quando a gente começa a conviver e começa a fazer a interlocução, que é ajudar essas pessoas oprimidas a acessar o seu direito, que a gente começa a lidar com as esferas de poder, com as pessoas que têm influência, a gente começa a perceber como muitas vezes essa negligência proposital ou marginalizar alguns grupos de pessoas acaba sendo inclusive um projeto de governo, né, um projeto de grandes empresas. Isso é muito triste, né? Isso. Então, como eu falei, o governo não se importa, né? Muito pelo contrário, tenta esconder isso, e aí acaba sobrando esse atendimento a essa parte da sociedade discriminada ao terceiro setor, né? Aquele que se importa com a ação social, se importa em estender o braço para ajudar. Então, eu queria perguntar sobre essa ação social. Qual é a definição que você pode nos dar a respeito da ação social? O que você entende por isso, já que agora nós vamos falar um pouco sobre isso? Bom, eu acho que a primeira coisa, eu sei que a gente está falando de igreja, está falando de ação social, mas eu não penso que a gente tenha que desconectar essas duas coisas, né? Porque senão a gente vê a ação social como mais uma área da igreja, né? Ou como um outro departamento. A gente sabe que a igreja, quando ela compreende no evangelho que uma das causas da pobreza é o pecado, e a igreja tendo a mensagem do evangelho, vivendo isso, expressando isso, sabendo que o evangelho transforma as vidas, uma das formas como a igreja expressa isso, né, ajudando o pobre. E aí ela faz isso através de instituições. Mas eu penso que a gente não pode ver isso como um trabalho das instituições. Eu gosto de pensar assim, que quando as ONGs surgem, elas surgem, claro, como uma expressão da igreja, mas hoje a gente vê muitas ONGs desassociadas da igreja, ou seja, parece que a igreja então agora só achou uma forma de investir no pobre sem se relacionar com ele, né? E eu acho que isso descaracteriza um pouco daquilo que Jesus fez, né? De sentar com o pobre, de se relacionar com ele. A igreja é a primeira instituição a relacionar-se com a pobreza onde ela está, né? E daí surge esse conceito então de ação social, de assistência social. Eu acho que a ação social, se eu puder definir, né, ela tem a ver primeiro com essa compreensão do que o pecado faz com a pessoa, tem a ver também com a compreensão de Cristo como esse que redime a pessoa, que transforma, mas mais do que isso, entender que o que Cristo veio fazer não é só salvar almas, ele veio transformar o homem todo. E a igreja é a única instituição que pode ministrar na pobreza das pessoas. Então, por isso que a ação social não pode ser desassociada da igreja. Porque, vamos lá, se for assim, a gente deixa para alguns outros grupos, como, vamos citar aqui, né, com todo o respeito e admiração pelo trabalho que fazem, os espíritas, que fazem muito bem. Sim. Né? Então, definindo a ação social, eu quero definir a missão da igreja. Eu acredito que a missão da igreja é pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos para a glória de Deus. E a ação social, ela é o desdobramento dessa verdade. Né? Então, ela não é uma área da igreja e ela não é ela não é opcional. Ela é um desdobramento da missão principal da igreja, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Tanto você como os nossos convidados aqui estão doidos para falar a respeito da igreja nessa atribuição, né, como é que eu vou dizer? Essa importante ação da igreja
na sociedade, né? Mas eu não queria ainda falar sobre a igreja. Eu queria pensar um pouco, quando eu perguntei sobre a questão da ação social, e nós precisamos, como igreja, ouvir isso, né? A questão da ação social que é feita justamente por esse terceiro setor, que alguns, na maioria deles, não está associado até à igreja, né, à religião, mas ainda assim são fortes associações envolvidas com a ação social. Né? Eu queria comentar um pouco a respeito disso, porque isso, para nós como igreja, a gente precisa ver que as pessoas, apesar da fé, apesar daquilo que eles creem, eles estão ali acolhendo, eles estão estendendo a mão de misericórdia na vida das pessoas. Afinal de contas, nós temos todo ser humano tem essa tendência de misericórdia, de compaixão, né? Isso é parte daquilo que nós somos de Deus, essa imagem de que Deus colocou no nosso coração esse cuidado pelo próximo, né? Mas existem muitas associações hoje, ONGs hoje, que não estão relacionadas com a igreja e estão fazendo trabalho, né? Sim. Como você falou até a questão de algumas associações espíritas, né, ONGs espíritas, que fazem muitas coisas, e não só essas, né? Tantas outras, e que a igreja muitas vezes está ficando para trás naquilo que era esperado que a igreja fazia. Exato. Assim, a gente tem que... Então, oi, pode falar. Não, então eu queria que você falasse a respeito de... Daqui a pouco nós vamos entrar na questão da igreja, certo. até inclusive eu queria que o pessoal que está nos ouvindo, aí, se tiver uma pergunta, coloca ali, daqui a pouco nós vamos falar a respeito da igreja na ação social, mas nós estamos falando agora um pouco sobre essa ação social feita por entidades que não têm ligação religiosa. Isso. Bom, graças a Deus, né? Pela graça comum de Deus, eu gosto de chamar assim, é a graça comum de Deus que faz com que pessoas caídas, pecadoras, dependentes de Deus, possam olhar para os outros, possam se compadecer dos outros. Isso é a graça comum de Deus, né? Porque a gente sabe que por nós mesmos, nós não compartilhamos, nós não ajudamos, nós construímos o nosso reino a despeito da pobreza e da miséria dos outros. Então, graças à igreja cristã, graças ao evangelho, que entendendo a sua responsabilidade no desenvolvimento das cidades, na vida das pessoas e trazendo à tona a importância do indivíduo, vendo essa lacuna que o governo deixa, que ele não responde bem ao cuidado dos pobres, a igreja, motivada pela sua missão de pregar o evangelho e fazer discípulos, ela então vai e começa a se relacionar com o seu contexto. E aí não só a igreja, como outras organizações que, fruto da graça de Deus, elas começam a se compadecer com a pobreza e começam a se organizar e mobilizar as pessoas para fazer o bem. Eu acho que é isso que ainda nos mantém, né? Nos faz, em alguma medida, acreditar na sociedade, em alguma medida se engajar em algumas causas, porque eu acho que dessa forma, até pessoas não cristãs, elas conseguem expressar um pouco daquilo que Deus é, né? Ele é bom e a sua bondade, ela se revela, né? Nas ações de pessoas diversas, até não cristãs, né? Então, eu me relacionei e relaciono ainda com o governo, né? Em alguma medida. Em algumas reuniões que eu participei, eu via dirigentes, né, da ação social, da assistência social, dizer assim, olha, graças a Deus pelas organizações, porque senão nós não conseguiríamos fazer nada do que os nossos materiais, a nossa política, as questões de responsabilidade que o governo tem, nós não conseguiríamos fazer. Então, o governo tem essa consciência, né, da existência e da importância das instituições. Mas, de novo, nós que somos ministros do Evangelho, embaixadores do Reino de Deus, para nós, ação social não pode ser uma ação puramente evangelística ou proselitista, né? E também não pode ser terceirizada, ela precisa ser uma ação da essência do que a igreja é, uma expressão da essência do que a igreja é, né? Legal. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Antes eu queria comentar, como você falou, existem essas organizações que são importantes, não necessariamente são crentes, são pessoas que entendem o Evangelho, e também isso é uma minoria que faz a diferença, é uma minoria que tem feito alguma diferença, né? Mas que seja pouca.
Mas eu estava pensando, quando você estava falando aí, Rafa, eu estava pensando sobre aquela questão da igreja, né, que Notre Dame lá que pegou fogo lá, né? Sim. E aí foi levantado recursos no mundo todo para a restauração da igreja, né, do telhado, na verdade, foi o telhado da igreja. E a fortuna, mas a fortuna que foi arrecadada para ajudar a reconstrução da igreja é algo assim assustador comparado com campanhas que são feitas, né, para ajuda de países ou regiões, né, afetadas por algum tipo de catástrofe ou Uhum, pobreza, mesmo uhum. como o caso da África e tudo mais. A gente vê valores que não somam 10% Sim. do montante desse, foi arrecadado para uma construção, uma reconstrução. Claro que é importante a reconstrução do telhado, pegou fogo, mas mostra talvez um pouco desse sentimento do ser humano, né, sem Deus, Sim. de estender a mão de graça, digamos assim, muito mais para algo como a reconstrução de um prédio, do que ajudar pessoas que estão morrendo de fome e estão necessitadas. É incrível esse coração, né? Tu falava e eu pensava aqui, eu acho que a gente tem tanta coisa que a gente chama de patrimônio da humanidade e esquece que a humanidade é o maior patrimônio, né? E isso faz, e isso faz a gente se mover. Você percebe essa perversão, por exemplo, quando você vê o crescimento de ONGs em defesa de animal, o crescimento de legislação que pune o ser humano, né, de forma muito mais rígida do que quando um ser humano fere, explora um outro ser humano. Você já percebeu isso? Né? Então, quando você vê esses valores invertidos, como a Ana Paula está dizendo aqui, a gente volta naquela primeira pergunta. O pecado é o causador, como Calvino ele vai dizer na sua doutrina da responsabilidade social da igreja, ele diz que o pecado é a causa, né, da perversão social, dos males sociais. E aí a gente vê isso afetando tudo, afetando a legislação, afetando a doutrina da igreja, inclusive, que a gente começa a compartimentalizar. A gente vê ONG surgindo para restaurar, por exemplo, uma igreja que pegou fogo, que era importante, que tem a história, mas, por outro lado, a gente cria muros, né, para não enxergar outros tipos de pobreza que toca nos seres humanos. Aquilo ali é uma pobreza cultural, mas a gente tem gente passando de fome que poderia ser muito bem alimentado com esse tipo de recurso, né? Eu acho que o pecado nos faz perverter as prioridades, né? As prioridades, que é o bem comum, cuidar das pessoas, e a gente começa a cuidar de coisas, né? É verdade. E como é necessário, né, esse coração voltado para pessoas, né, num momento como nós estamos vivendo hoje, né, dessa pandemia, onde ela já gerou alguns problemas, né, sérios em relação a desemprego e sem condições de suprir as necessidades básicas da família, de muitas famílias, e ainda vai vir muita coisa pior pela frente. O quanto é importante a ação social nesse momento, aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa vizinhança, né? Importante. Pastor Rafa, vamos falar então agora mais especificamente a respeito da igreja, né? Certo. Da responsabilidade da igreja. Qual é a missão da igreja pensando em tudo isso, pastor? Bom, de novo, eu já respondi, mas eu acho que trago à tona porque nunca é demais falar sobre isso. A missão da igreja é pregar o evangelho, né, a todo mundo, fazendo discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa missão ela se desdobra, né? Ela não pode ser setorizada e nem terceirizada, mas ela se desdobra nas expressões locais que a igreja tem quando ela percebe o contexto que ela está plantada. Então, por exemplo, uma igreja, quando ela é plantada, ela precisa ter relacionamento com o contexto. Eu gosto de chamar de experiência antropológica. O que é isso? É andar, é se relacionar, é perceber as pessoas ao entorno de onde a igreja está plantada e ministrar a pobreza dessas pessoas. Né? Então, eu vejo isso em Jesus. Né? Esse é o cerne do ministério de Jesus. Pregar o evangelho, anunciar o reino que chegou, fazer discípulos, mas Jesus ministrou nas mazelas e nas pobrezas das pessoas que se apresentaram a ele ou que ele se apresentou a elas. Né? E de que forma, pastor, a igreja deveria buscar essa justiça social que nós falamos, que há uma injustiça social muito grande,
e por isso a consequência de muita pobreza, de muita miséria. E qual é o papel onde entra a igreja para equilibrar essa justiça social, até mesmo buscar uma justiça e não uma injustiça como a gente vê hoje, né? Bom, eu acho que é importante eu queria pegar emprestado aqui o pensamento social de Calvino, né? Às vezes a gente gosta de Calvino porque ele é um bom intérprete, ele escreveu muito material, pregador de mão cheia, entendia o texto bíblico, mas a gente não explora muito esse pensamento que ele desenvolveu em Genebra, na era medieval, quando Genebra era uma pobreza só, exploração só. Então ele pensou como que a igreja ela é relevante, entendendo que Cristo quer alcançar as almas, mas que ele também quer ministrar o ser humano todo. Então, e aí é importante a gente pensar nisso para a gente criar consistência na nossa teologia e na nossa prática, né? Ele entendia que para desenvolver uma igreja que seja relevante e possa promover justiça social, ele pensava que a igreja tinha que ter uma tríade, né? Um tripé. Começando pelo ministério didático. O que Calvino pensava com isso? Ele dizia que o assunto da ação social, que é como a igreja se expressa diante da pobreza, precisa ser um assunto que surge da essência, da visão teológica e da filosofia da igreja. Ou seja, os púlpitos precisam falar sobre isso, as classes de ensino precisam falar sobre isso, o coração das pessoas precisa ser formado, os líderes precisam ensinar, né? Ele entendia, por exemplo, que naquela época o desemprego, por exemplo, deixar um homem, um pai de família desempregado era um dos piores pecados sociais, ele chamava os males assim de pecado social. Segundo ponto, ele entendia também que a igreja precisa ter um ministério político. O que é isso? Não é criar partido político, não é ser palanque eleitoreiro. O que é isso? É formar uma consciência cidadã na igreja, entendendo o quê? O papel do Estado, né, que o Estado ele tem a proteção da vida, manutenção da justiça, criar boas legislações para que possa haver um bom convívio social. E esse papel político da igreja é o quê? Que a Bíblia nos ensina, orar pelas autoridades, né? Mas também, eu acho que é algo que está muito em falta, advertir as autoridades caso ela se desvie da sua função que Deus deu, como a gente vê em Romanos 13, e Calvino pensava assim, que se a igreja deixa de vigiar o Estado, ela se torna cúmplice das suas injustiças. Porque vamos pensar o seguinte, a igreja é o que ainda traz equilíbrio, ela é o sal da terra. Ela é o que ainda tem consciência a respeito do Deus que ama a justiça, então ela precisa ter uma posição política nesse sentido, de fiscalização, de erguer a voz, como diz Provérbios 31, em favor do pobre, do necessitado. E um terceiro ponto aqui dessa tríade, para a gente fechar essa compreensão, aí é o que entra o ministério social mesmo. Ele dizia que a igreja precisa ser ensinada, e quando eu digo a igreja, eu não estou falando da instituição, porque, de novo, senão a gente cria uma instituição para terceirizar um trabalho que a gente deveria fazer. Então, se tem um ministério didático, a gente está pensando em pulverizar esse ensino a todos os membros. E aí, agora, essa igreja, ela vem e ela ministra nos pobres. Ela vai até os pobres, né? Uma coisa interessante que Calvino ensina no pensamento social é que ele amplia a nossa visão dos 10 mandamentos quando ele dá o exemplo de não matarás, por exemplo. Como que a gente interpreta isso? A gente diz, não, estou bem com Deus, não matei ninguém até agora, vivo há 34 anos, não matei ninguém. Mas Calvino, ele nos chama a atenção quando ele nos questiona assim, será que não matarás é só não matar? Será que também não é evitar que pessoas sejam injustiçadas? Será que também não é evitar que pessoas sejam violentadas, que elas sejam exploradas, que elas não desfrutem da graça de Deus, a graça comum de Deus, né? Ou, por exemplo, que um pai de família possa trabalhar e depois possa usufruir com a sua família disso? Então, e aí nesse caso é a igreja, que é feita de gente que é discípula de Jesus, que quer pregar o evangelho, que então ela se envolve com o contexto. Ela vai até as pessoas, né? E aí ela ministra a pobreza. E aí, de novo, né, a gente falou aqui dos tipos de pobre. Como que eu sei o tipo de pobre que está ao entorno da Igreja Batista no Cenir Martins? Eu não posso ir no Uni do Unité. Eu preciso sair na rua, eu preciso me relacionar,
eu preciso conhecer as famílias. E aí, claro, um projeto social, às vezes, é uma maneira de eu me relacionar, é uma ponte. Ele não pode ser o fim em si, mas ele pode ser uma ponte relacional para eu entender quais são as pobrezas do contexto onde eu estou, e aí, como igreja, poder dar uma resposta. Não sei se eu respondi, mas eu acho que era importante voltar um pouquinho e entender isso. Né? Com certeza. Pastor, vamos pensar naquele... O que você diria para aquele jovem que gosta de teologia, gosta de se aprofundar em livros de grandes homens na história da teologia, na história da igreja, aquele jovem que gosta de estudar, que gosta de buscar entendimento profundo da teologia, que isso é importante, que isso é relevante, mas tem uma dificuldade tremenda em comprar 1 quilo de arroz e distribuir no bairro próximo que existe necessitados, e tem uma dificuldade tremenda em poder, talvez, ir lá e comprar um pão, comprar um leite para uma família que necessita. Quer dizer, ele gosta, ele ama, ele entende o evangelho aqui no sentido de buscar alimento, de buscar crescimento, de buscar conhecimento teológico, mas ele ainda não entendeu isso tudo que você está falando, desse papel da igreja, que também é tão quanto importante você estudar, ler e buscar aperfeiçoamento espiritual, de você ser ter essa ação social como prática da tua vida, né? O que você aconselha qual é o conselho para esse jovem que entende o valor de um lado, mas não entende a importância do outro? Bom, eu acho que o primeiro ponto é ser discipulado, né? Porque não é informação e quantidade de conhecimento que nos faz sábios, que nos faz piedosos. Na verdade, se a teologia não me leva para uma vida piedosa, e piedosa que eu estou ampliando, você ser submisso à sua liderança, você servir a sua igreja, você ministrar nas pobrezas ao seu entorno, você é desnecessário. Pare de estudar teologia nesse sentido. Porque você vai ser mais um mal para a sua igreja e para as pessoas ao seu entorno do que bem. Né? A teologia precisa nos levar, primeiro, a conhecer a Deus, e o conhecer aqui é ter intimidade com Deus, se relacionar com a igreja e amar a igreja, e também amar o mundo no sentido de ir até ele, ministrar as pobrezas. Se a teologia não tem te feito ter essa compreensão, para um pouco, volta, porque em algum momento você não compreendeu ou não deixou que a teologia afetasse o teu coração a ponto de te fazer perceber que... Se eu pudesse reduzir o mandamento de Deus para nós, eu mencionava a primeira carta de João, né? Guarde os mandamentos, ame a Deus e ame o seu irmão, ame o próximo. Se a nossa vida não representa isso, a teologia tem nos feito mais mal do que bem. E esse amar o próximo tem tudo a ver com esse servir, né? Com esse fazer o bem. Exatamente. Né? Diante da necessidade que existe. Né? Exato. Deus espera que a igreja mude o mundo, que transforme essas estruturas sociais, ou é uma utopia pensar que a igreja pode fazer isso? Olha, eu acho que Deus espera que o evangelho mude o mundo. E aí Paulo vai dizer que, lá em 2 Coríntios capítulo 5, né, a partir do verso 18, que Cristo fez todas as coisas convergirem nele, pelo poder que ele tem e pelo evangelho, né? Porque o evangelho é o poder de Deus para transformação, para salvação. E o texto diz que aí nós nos tornamos embaixadores desse evangelho. Então, se o evangelho transforma as pessoas e, em consequência disso, transforma os contextos onde essas pessoas estão, logo a igreja, que está centrada no evangelho, compreendendo a amplitude da sua missão, ela transforma a sociedade. Ela transforma a sociedade. Mas ela não faz isso de forma institucional, né? Criando uma instituição que vai lá ministrar nas pobrezas. Se não tem evangelho, se isso não é fruto da compreensão do evangelho, se isso é o fim, né, da ação social, o máximo que a gente vai poder fazer é engordar os pobres que vão para o inferno no final do nosso serviço. Sendo aqui bem realista, né? Então, nesse sentido, vamos pensar aqui numa casa, e depois a gente pode ampliar isso para uma estrutura maior. Se eu tenho um pai de família, que ele tem um vício,
E com esse vício vai 60% da pequena renda que ele ganha. Com esse vício, ele chega embriagado, por exemplo, em casa, e aí ele não leva comida, ele bate na mulher, ele bate nos filhos, certo? Mas daqui a pouco esse cara conhece a Jesus, conhece o Evangelho, começa a servir a Deus. Ele é liberto, certo? Agora, os 60% do recurso que ele utilizava para sustentar o seu vício, ele não utiliza mais, né? Então agora ele utiliza esse recurso para o sustento da sua família, para o bem-estar da sua família. Então a gente vê o quê? Que o Evangelho transformou primeiro a maior necessidade que esse homem tinha, que é a ter vida eterna em Jesus Cristo, né? Ser perdoado dos seus pecados, viver livre, né? E por outro lado, essa compreensão e esse poder transformador do Evangelho que transformou aquele indivíduo, vai transformar agora a família dele. Ele deixa de ser um viciado, ele deixa de bater na mulher, ele deixa de explorar os filhos, e essa casa é transformada. E aí imagina se essa uma casa é transformada, daqui a pouco a outra ao redor, a outra ao redor, e aí a gente tem um comércio na cidade, naquela comunidade que colocava o preço absurdamente alto e começava a espoliar os pobres e explorar os pobres. Mas daqui a pouco essa pessoa se converte a Jesus. E a Bíblia diz que não deve ter um peso injusto. Que a exploração não representa aquilo que o reino de Deus e o Evangelho nos traz. E aí agora, então, ele para de explorar as pessoas com um preço injusto e ele começa a diminuir o preço. E aí agora as pessoas começam a ter acesso ao alimento. Ele começa a aplicar um preço justo. Porque agora ele não é mais movido pela ganância. Ele é movido pela justiça do reino de Deus. Entende? E aí esse contexto começa a ser transformado. Então eu acredito que o Evangelho faz isso. Que o Evangelho é isso. Agora, é claro que a igreja tem condições de transformar se ela prega o Evangelho dessa forma, se ela tem essa vivência. E eu acho, eu acredito, você como pastor, e que tem muito mais caminhada do que eu, você pode confirmar isso, né? De projetos que vocês já desenvolveram, de ações que vocês já desenvolveram num determinado contexto, onde o Evangelho chegou à transformação das realidades, né? Isso é visível em andar com Jesus pelos Evangelhos, a gente vê isso, né? Uma fé prática também, né? Uma fé, o Evangelho produz uma fé prática, não uma fé. Exatamente. Alguém perguntou aqui na caminhada aqui, de que forma prática, né, a igreja pode entrar na questão da ação social ou na sociedade dentro da necessidade. Vamos trazer alguns exemplos que tu lembra de cabeça, assim, que tu acha que é importante a igreja, de forma bem prática, entrando nesse papel de ação social. Bom, primeiro uma questão muito prática é a igreja, eu acho que voltando ao tema do que a gente propôs aqui, ela sair das quatro paredes, ela precisa se relacionar com o contexto à sua volta. Aí, o que entra nisso, Euclides? Entra primeiro, perceber as habilidades que as pessoas têm para elas poderem usar isso para o bem, a estrutura que a igreja tem, e normalmente a gente reduz isso para o uso eclesiástico em vez de usar para a comunidade, para a sociedade. Eu quero dar um exemplo do Seniro Martins. Eu cheguei lá e eu conversava com o pessoal, né? Gente, quem é o povo que mora aqui? Quem são as pessoas? Quais são as necessidades? O que essas pessoas precisam? E aí a gente começou a mapear isso, a gente começou a perceber. E como eu já tinha pouca experiência com projeto social, eu falei, olha, eu acho que uma forma de a gente se relacionar aqui é perceber quem são as pessoas que influenciam o bairro, quais são as estruturas que agregam gente e que essas estruturas conhecem as pobrezas do bairro. Então a gente foi para a escola, a gente foi para o posto de saúde, a gente começou a perceber as pobrezas e as misérias e começamos a buscar uma forma de ministrar. Como que a gente fez isso ali? A gente percebeu que o bairro é feito de famílias onde pai e mãe saem para trabalhar e crianças ficam em casa. E aí, então, nós desenvolvemos um projeto que estava em franca expansão, mas agora a pandemia, né, nos fez parar, que é um projeto de educação, onde a gente traz as crianças para a igreja, ensina, educa, auxilia no desenvolvimento escolar e no relacionamento, ensina a palavra de Deus e abre uma forma de
se relacionar com a família, porque esse projeto é o quê? É uma aliança com a família e com a escola. Então agora a igreja entra no relacionamento que as famílias têm com o bairro e com a cidade. Então a igreja agora é mais um ponto de segurança e de relacionamento para as famílias. E aí dessa forma a gente começou a atuar aqui. Outra maneira foi através do posto de saúde. Posto de saúde tem as agentes de saúde que estão dentro da casa das pessoas, que conhecem as dificuldades. E aí, então, a gente começou a se relacionar com o posto de saúde para entender quais eram as dificuldades que eles tinham, que nós, como igreja, poderíamos ajudar, e quais as dificuldades que as pessoas que procuravam o posto apresentavam e que nós poderíamos, talvez, ministrar nessas dificuldades. Então, veja, eu acho que, primeiro, perceber quem são as pessoas que influenciam o bairro, normalmente instituições, liderança comunitária, alguma área de lazer onde a comunidade se reúne, ali a igreja pode começar a fazer algumas atuações. Percebe, é bem simples. Se resume em relacionamento com o contexto onde a gente está. Isso, e querer esse relacionamento, né? Buscar esse relacionamento. Né? É mais fácil me relacionar com quem não precisa do meu esforço, da minha ajuda, né? Uhum. E, pastor Rafael, você que conhece, você tem andado em muitas comunidades, principalmente até mesmo a comunidade da igreja ali, e o Frei Damião, que você trabalhou durante muito tempo no CAD, o que você tem visto em relação ao tempo que eles estão vivendo hoje, por causa da pandemia, né? O quanto tem afetado essa classe pobre, essa classe mais necessitada, porque a gente muitas vezes está no nosso mundinho, né, no nosso cantinho, e graças a Deus pela condição de muitas famílias bem estruturadas, ainda com emprego garantido, com salário garantido, talvez a gente não tenha a noção exata do que está acontecendo por aí, principalmente nas comunidades mais carentes, né? O que você poderia falar para nós sobre esse momento que essas comunidades estão vivendo hoje com a pandemia? Certo. Lembra que eu falei que um dos tipos de pobre é aquele que sobrevive, né? Aquele que está por um fio. E essa pandemia veio para arrebentar esse fio, né? E agora esse pobre, ele depende de que alguém olhe por eles, né? E aí que entra o papel da igreja e que entra o papel das organizações. A igreja é esse olho, né, que penetra nas favelas, a igreja. E aí quando eu digo igreja, o que eu quero dizer? Que não é a instituição que sobe morro, né? Não é a instituição que sobe morro. A gente precisa entender isso. Não é a organização XYZ que sobe morro, são pessoas, né? E aí é importante nesse tempo essa compreensão, porque muita gente, mas muita gente mesmo, tem sofrido. Olha, a gente mora num bairro, no Cimílio Martins, que não é um Frei Damião, né? Não é uma comunidade carente. É gente que comprou a sua casa, no Minha Casa Minha Vida, que está ali morando, mas pessoas que nos procuraram e que quando a nossa igreja abriu a porta para entregar um alimento, para poder ajudar de alguma forma essas pessoas, veio gente que a gente, pela forma como a pessoa fala, se porta, se veste, não imagina que estivesse necessitando de auxílio naquele tempo. Então essa pandemia, ela vem de alguma forma também para tirar a maquiagem. E o que eu quero dizer aqui? Que muitas vezes os governos que estão por aí, eles criam alguns projetos, né, que dão dinheiro para as pessoas para maquiar o número da pobreza. Mas como eles estão vivendo por um fio, quando a pandemia vem, tira toda a maquiagem e mostra de fato a pobreza. Então, não são poucas as pessoas que têm enfrentado grandes dificuldades. Eu ressalto aqui, por exemplo, o trabalho do CAD, né, que não executa projeto porque não pode aglomerar, mas desde o início da pandemia, eles estão suprindo as famílias que eles atendem lá mês a mês, né, com alimento, com material de higiene, com a palavra de Deus, com cuidado, com abrir um computador para fazer um cadastro para tentar receber os R$600. E aí, de novo, né, eu estou falando aqui e a gente percebe que a expressão social da igreja, para não dizer ação social e não achar que isso é um departamento, ela precisa ser expressada na prática, com gente, né?
É gente relacionando com gente. Então, a ação social é o relacionamento de gente que foi impactada pelo Evangelho, que por causa do impacto do Evangelho vai até as pessoas que vivem por um fio, que tentam sobreviver a cada dia para criar seus filhos. E esse movimento da igreja gera transformação e impacta as vidas. Uhum. Pastor, a gente vai daqui a pouco cair, né? Depois de uma hora, sempre, normalmente o Instagram ele nos corta ali, a gente Certo. vai cair, depois a gente vai voltar Ok. para você fazer umas últimas considerações. A gente vai fazer uma brincadeirinha rápida, um ping-pong contigo ali. Certo. Mas eu queria que agora, antes da gente cair, né, digamos assim, eu queria que você desse um testemunho, Rafa, de alguma desses 6 anos do CAD, né? Isso. Uma experiência sua, algo que foi enriquecedor na sua vida em relação a alguma ajuda, alguma família, alguma coisa que impactou a tua vida, que mudou o teu conceito de algumas coisas, e Deus tratou teu coração através de uma experiência lidando com essa comunidade carente. Pelo menos uma, rapidinho, em poucas palavras. Se eu conseguir falar, mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi uma quebra de paradigma. Em que sentido? Normalmente a gente acha que quando a gente vai para uma comunidade, a gente vai levar Deus para lá e a gente vai levar coisas para as pessoas que elas não sabem e elas não têm. Mas, na verdade, a experiência que mais me marcou é que quando eu fui para lá achando que eu ia levar Deus e transformar a vida das pessoas, na verdade, eles me ensinaram o que é ser compassivo, o que é compartilhar, o que é, de fato, se importar com as vidas, porque você vê famílias grandes que têm 1 quilo de arroz, mas se o vizinho do lado não tem, eles fazem metade daquilo ali e compartilham. Mais uma história falando ali no comentário. Mas eu saí do CAD no final do ano passado e uma coisa que me marcou muito foi a história da dona Jussara e da Amanda, que é uma menininha sem nenhuma expectativa de vida que a mãe queria abandonar. E a dona Jussara, que era uma tia dessa menina, adotou, pegou essa menina para criar e com todas as dificuldades de saúde que ela tinha, era uma improvável. Né? A gente conheceu ela lá no CAD, como eu era a pessoa que fazia o relacionamento com as famílias. Uma senhora muito revoltada, porque sempre ouvindo não de todo mundo, sempre ouvindo as pessoas desprezar a filha, e a gente pôde abraçar essa família. Né? E nos relacionamos, enfim, até que houve um momento que a casa dela foi interditada, porque por causa da chuva alagou e a casa estava por cair. E aí a gente começou a saga de buscar pessoas que pudessem, de alguma forma, nos ajudar a dar uma casa para aquela família. Então foi assim, uma experiência muito marcante, porque na mesma medida que a gente sabia que essa senhora e a sua filha precisavam do evangelho, e a gente, a todo tempo, compartilhando de Jesus, a gente sabia que naquele imediato momento elas precisavam de uma casa. Né? Então gera aquele dilema. O que eu faço? Eu dou um tapinha nas costas e digo, olha, vai com Deus, querida, mesmo que nessa noite você não tenha como cobrir a sua cabeça e proteger você e a sua filha. Então, pela graça de Deus, né, algumas pessoas se reuniram, padrinhos lá do CAD, e no final do ano passado a gente pôde, depois de 4 meses, entregar uma casa que, por exemplo, eu não tenho uma casa daquela. Com uma excelente qualidade, o terreno todo aplainado, e assim, aquela criança improvável, que não poderia ter uma expectativa de vida, chegar para você e dizer obrigado. Porque eu sei que quando eu dormir na minha caminha, quando eu fechar a porta da casa, quando eu deitar, eu vou lembrar que foi Deus, através de vocês, que nos permitiu ter essa casa que a gente nunca, como ela e a mãe disseram, nunca poderíamos ter. Sim. Então eu acho que nos falta, como igreja, esse tipo de experiência real com a pobreza, para aprender que, na verdade, muitas vezes, pobre somos nós. Pobre de compreensão da missão do que Jesus veio fazer, pobres na compreensão do que Jesus nos chama para ministrar, né? E pobres na compreensão do que de fato é o Evangelho e as implicações do Evangelho na missão da igreja. É verdade. Amém. Como é gratificante isso, né, pastor? E eu verdade. acho que
concordo muito com as suas palavras e acredito muito que aquele crente, né, que se diz crente, que diz que nasceu de novo, que compreendeu o evangelho, não entende que a extensão do evangelho, até mesmo a prática da fé cristã, ela precisa chegar a essa atitude, a esse comportamento de olhar o necessitado e acudir. Se eu não entendi isso, se eu não compreendi essa manifestação da minha fé no amor ao próximo, no amor prático, eu não entendi nada, né? Eu não entendi, eu me tornei um religioso dentro de um contexto, né, cristão, evangélico, e não entendi o verdadeiro evangelho. Como você falou, a gente pensa, puxa, nós precisamos evangelizar, e precisamos mesmo, nós precisamos levar o evangelho, precisamos falar de Jesus, porque é isso que transforma, é Jesus que transforma vidas, mas às vezes, junto com isso, precisa vir um prato de comida, precisa vir a mão, né, o abraço, a palavra de conforto, de consolo. Muitas vezes a gente não tem nem o que falar, né? Porque eu acredito que às vezes as pessoas devem estar pensando assim, puxa, eu queria ajudar, como que eu posso fazer para ajudar? Acho que a gente tem muitas pessoas dentro da igreja que não têm essa noção, essa realidade, como ela é verdadeiramente, e de que forma pode ajudar. Acho que muitos talvez que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir depois, ficam pensando, puxa, de que forma nós podemos ajudar? Ok, nós temos dentro da nossa igreja, por exemplo, um núcleo de assistência social, que é o Núcleo Vida, que faz um trabalho, que tem essa preocupação, que é o braço de misericórdia da igreja, mas é um braço, né? Nós temos que fazer a nossa parte, nós precisamos, além de contribuir, além de ajudar a esse núcleo, a esse braço de misericórdia, nós somos o outro braço, né? Nós precisamos, no nosso dia a dia, nas nossas realidades de trabalho, de circunstâncias, nós precisamos entender que nós precisamos também ajudar, acudir, ter essa atitude, né? Mas que bom, Rafa, eu queria que você desse as últimas considerações agora em relação a esse tema que a gente falou, que você quiser falar, né? O microfone, digamos assim, é seu, e depois a gente vai fazer uma brincadeirinha, que eu também não quero me estender muito com o teu tempo aí. Certo. Não, eu não quero discutir salvação, mas é interessante que naquele tempo que Jesus vem buscar a sua igreja, tem um grupo de pessoas que vai até Jesus e diz, né, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo no teu nome, tal. E aí ele vai dizer, não vos conheço. E tem outra oportunidade que o texto bíblico diz, que Jesus fala, né, tive fome e vocês não me deram de comer. Estive preso e não me visitaste. E aí eu vi você falando, mas eu estou entendendo o que você está dizendo, mas eu acho que a metáfora que você usou, de novo, nos remete, né? Você falou, o Núcleo Vida, eu conheço bem, né, os irmãos, fui muito abençoado pela vida deles, é um braço de misericórdia. Mas a gente precisa cuidar com isso para que o braço, e eu acho que a missão da igreja, ela não pode ser um braço, ela precisa ser o coração, né? Porque às vezes eu posso ser só um braço, uma mão, mas um braço e uma mão nem sempre expressa a essência do que eu sou e o amor né, demonstrado naquela ação prática. Então, eu acho que a compreensão do pensamento social da igreja que Calvino nos ajuda a ter, que é o ministério didático, ou seja, o ensino claro de que isso é o que a igreja tem que fazer, não é uma opção. A gente não pode discutir, né, aquele dualismo de ação social e evangelização, né? Prego a palavra ou vou para a rua. Essas duas coisas não são distintas. Elas fazem parte de uma mesma expressão do que a igreja é. De novo, erguer a voz em favor dos pobres, ou seja, fazer a interlocução. Quem são os pobres ao meu entorno que estão sendo oprimidos porque não conhecem os seus direitos, porque não têm acesso aos serviços? Como que a igreja pode guiar e ajudar essas pessoas a acessar isso? Por último, fruto do ensino e da visão teológica da igreja de que a ação social não é um braço, eu entendi o que você falou, não estou criticando, mas só usando dessa metáfora, que não é só um braço, que não é mais um departamento, mas que é o eixo que move a igreja na forma como ela se expressa para o mundo também, é que a igreja não pode fazer isso de forma institucional apenas. Ela precisa fazer de forma relacional. As pessoas precisam
se relacionar com as pessoas empobrecidas do seu entorno, para que então elas possam entender o tipo de pobreza e ministrar o tipo de pobreza, e a igreja alcançar aquilo que a gente chama de relevância, né? Normalmente a gente define relevância com um púlpito bom, com uma pregação bem expositiva. Mas se essa pregação expositiva não levar a minha igreja a olhar para a cultura, a olhar para as pobrezas que estão em torno da igreja, e a gente promover justiça, promover o cuidado, eu acho que a gente não está deixando esse rio do evangelho fluir para a sociedade através das expressões práticas que a igreja deve ter e pode ter, né? Legal, legal. Que bom, Rafa, que bom bate-papo que a gente teve aí. Poderíamos ficar, né, mais um bom tempo falando a respeito disso. E quero fazer uma brincadeira contigo agora para a gente concluir, então, para nós terminarmos. Pode ser? Vou falar para ti uma frase e você me responde com outra frase, respostas curtas, sem pensar muito, que vier na cabeça. Depois você assume a responsabilidade pelas tuas palavras. Mas é um ping-pong. Vai me botar inspirado, hein? Vamos lá. Um momento de grande alegria foi... Olha, Jesus ter me encontrado. Momento de sofrimento. Momento de sofrimento, a perda do meu pai aos 8 anos e a perda da minha mãe aos 15 anos. 8 e 15 anos. Ou seja, eu sou um órfão, né? Fui um alvo do cuidado da igreja, né? Os órfãos, as viúvas, os necessitados. Graças a Deus a igreja me acolheu, sou fruto disso, né? Um sonho realizado. Olha, eu acho que ter uma família, né? Ter uma família, você ser frutífero nesse sentido, é um sonho realizado. E um sonho esperado. Rapaz, eu acho que... agora tu me pegou, cara. Essa pula. Pode ser? Depois, no final. Tá bom, vamos. Uma pessoa que te inspira ou já te inspirou? Bom, seria clichê falar Jesus, porque isso é óbvio, mas é importante as pessoas de carne e osso, né? Eu acho que uma pessoa que nos últimos tempos me influenciou muito foi o Roberto Schenck, meu pastor, meu discipulador. Pastor Roberto, gente boa. O pecado é? Pecado é o afastamento e a inimizade do homem contra Deus. E leva à morte, é fatal. Leva à morte, é verdade. O dia que Jesus te encontrou? Bom, eu estava usando droga, estava morando na rua. Você que encontrou ele, né? Na verdade, foi ele que me encontrou. Era impossível que eu encontrasse Jesus pelo caminho que eu estava vivendo. Mas eu estava na frente da PIB, na Praça das Americanas, culpando Deus pela morte da minha mãe, que foi um assassinato, com muita droga, descrente de tudo, e Jesus me chamou pelo nome, e desde aquele tempo eu nunca deixei de ouvir essa voz maravilhosa que afetou meu coração. Como diz Agostinho, né? Jesus nos fez para ele, e o nosso coração não encontra sossego e paz enquanto não for encontrado por ele. Então, eu nunca poderia o encontrar sem que ele antes me encontrasse. Sim, sim. Eu quis dizer no sentido de que ele sempre tem cuidado, né? Independentemente de nós não sabemos onde ele está, ele tem estado conosco desde o início, né? Toda a história, Exatamente. toda a nossa história. A pandemia é... A pandemia é consequência de nós sermos seres humanos e da vulnerabilidade que nós vivemos. Joaquim, Benjamin e Pedro? A bondade de Deus na minha vida e também algo que me sinaliza o quanto eu ainda devo crescer e me parecer com Jesus. É uma ferramenta de Deus, né? São 3 no teu caso. 3. Evelyn é? Rapaz, a Evelyn resgatou meu coração Bom, num tempo que eu não queria mais amar, não queria saber mais de me relacionar, ela foi graça de Deus na minha vida e tem sido ainda. Que ano amor da minha vida. Oi? Que ano que você conheceu ela?
Conheci a Evelyn em 2010 para 2011. Tomara que eu não erre, que ela está assistindo a live. 2010 para 2011, já botou duas datas ali, né? Vai acertar uma. Esse ano a gente faz 9 anos de casado. Que legal, cara. Que bênção. E 3 filhos. Pretende mais filhos? Não. Quer aumentar a família? Não. Já fiz a vasectomia. Talvez Ah, uma adoção aí mais para frente. Vamos ver, Deus que sabe. quem sabe? O que Deus está planejando, né? O que é a vida, Rafa? A vida é dádiva de Deus. Amém. Quem é Jesus para você em uma frase? Jesus é o Salvador e Senhor de todos aqueles que creem. Rafa Inácio. Definir Jesus em uma frase é difícil. Rafa Inácio. Um pecador salvo pela graça que depende da graça de Jesus todos os dias. Amém. Amém. Que legal, que jóia, querido. Mano, mais uma vez agradeço muito tua disposição de estar aqui, tua disponibilidade nesse horário de estar com a gente. E em nome da igreja toda, da nossa liderança também, agradeço. E levo o Amém. nosso abraço, né, para a sua igreja, que Deus possa continuar te usando como instrumento vivo. Cada vez mais o Senhor te use para abençoar aquela comunidade, as pessoas. E que continue sendo esse exemplo. Eu admiro muito você, eu gosto muito de você. Senti muito a sua saída lá da igreja, mas entendo que era Deus te chamando para o ministério, né? Depois você se tornou pastor. Então, assim, meu desejo do meu coração é que Deus continue realmente a te usar, a Amém. te mostrar cada vez mais os seus propósitos, né, a vontade dele para a tua vida, para a tua família. Que Deus guarde, cuide da saúde da tua família também nesse momento difícil. E muita sabedoria, né, paciência como pastor, discernimento da parte de Deus. Tá bom, querido? Muito obrigado por esse tempo. E Amém. a gente tem pedido sempre para o nosso convidado orar, né? Pelo tema que a gente abordou hoje. Então, eu queria Sim. pedir para você orar agora para a gente terminar esse tempo aqui, pode ser? Sim, com certeza. Amado Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia, por essa grata oportunidade de estar com meu irmão, pastor Euclides, e com os irmãos que nos assistem, da PIB, também da IBCM, todos aqueles que passaram por aqui. A minha oração, Senhor, é que nesse pouco tempo que a gente esteve aqui, o Teu Espírito possa fazer uso, Senhor, de tudo aquilo que a gente refletiu, para convencer os nossos corações de que nós podemos ser bênção para o lugar onde nós estamos plantados como igreja. Que cada um dos meus irmãos que ouviu aqui, que esteve conosco nessa noite, possa ser um instrumento de bênção, de graça e de paz para as pessoas que são exploradas, que sofrem com a pobreza, que talvez nessa noite vão dormir sem saber o que tem para comer amanhã. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos para ouvir o clamor da cidade. Porque a tua palavra deixa muito claro que o Senhor ouve o clamor dos desesperados, desamparados. Que nós possamos ter essa experiência de ouvir aquilo que a nossa cidade clama, a pobreza que ela expressa. E como igreja do Senhor, nós possamos nos colocar nas ruas, para além da nossa estrutura, para ministrar aos corações e às vidas das pessoas. E que tudo isso venha convergir na glória do teu nome e tornar o teu nome, Jesus, famoso, tornar o teu nome, esse nome que é acima de todo nome, glorificado, exaltado para todo sempre. Assim nós oramos pedindo a tua graça, que o Senhor proteja e continue derramando e estendendo as tuas mãos sobre nós e nos usando como instrumentos da tua bondade e graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pastor, a você e a todos os seus irmãos lá da igreja que estavam conosco aí, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Quando tiver a oportunidade, venha nos visitar, né? Agora, com esse tempo, a gente só tem a programação do domingo de manhã, mas que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Amém. Agradeço. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, os que ainda vão assistir depois. Nós vamos estar no YouTube com essa live toda editada, com os cortes do tempo que caiu ali. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.